seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Esse podcast de hoje ele é especialíssimo. Para você, nossos participantes, você sabe que nós estamos com a presença do Paulo Dallastella. ProEnsino Brasil é a nossa idealizadora desse podcast, então fique bem à vontade. Paulo, nós vamos falar hoje sobre um tema de super importância, mas antes eu quero apresentar você aos nossos participantes. Paulo Dallastella, ele é um empresário curitibano, é um profissional paranaense, já tem uma carreira internacional, trabalhou na área financeira de Wall Street. Então veja, nós estamos trazendo para você um profissional que está super informado e qualificado. E o tema que hoje falaremos é o encantamento de clientes. Paulo, seja bem-vindo à nossa conversa informal. Estamos aqui para tudo que for importante para nossos participantes. Que ótimo, poxa, um prazer, Maurício, estar aqui com vocês. É um prazer trabalhar também junto dessa empresa já tão tradicional aí no mercado de cursos de Curitiba e do sul do país, e quem sabe do Brasil inteiro, né? É um prazer, muito obrigado por esse convite incrível aí. Vamos falar hoje sobre um assunto extremamente relevante, sim, bastante relevante. E vocês com certeza vão se beneficiar bastante, tanto do curso online como das consultorias, né, que você provavelmente vai falar, né, do trabalho da ProEnsino Brasil, exatamente. Para que a gente vai conversar sobre isso hoje? Certo. Bom, a gente tem percebido no mercado a dificuldade em encantar o cliente. Então, obviamente que esse termo aí, encantamento ao cliente, ele é um tema em voga, dizer, nunca vai cair de moda. Sim. E quando a gente conversou a primeira vez, você havia falado do Customer Experience. Exato. E o Customer Experience, traduzindo para o Brasil, sim, seria o encantamento ao cliente. Para nossos ouvintes, o que vem a ser encantamento de clientes? Customer Experience. Exato. Customer Experience é um conceito que tem a ver com as emoções do cliente. Então, daí de emoções a gente parte para o conceito de encantá-lo, ou seja, como que nós vamos gerenciar como empresa as emoções do cliente em relação a você, sua empresa, né? Em termos de satisfazê-lo além do comum, além do normal. Customer Experience é esse termo bastante usado no mundo inteiro, e encantamento de cliente nada mais seria do que uma adaptação aqui para o português, para o nosso dia a dia, que não deixa de ser uma tradução fiel ao que o conceito de Customer Experience é a experiência do cliente. Falamos de maneira bem direta, é a experiência positiva do cliente dentro da sua empresa, desde o momento que ele vem a ter contato com você da primeira vez, durante toda a jornada do cliente até o final. A gente usa esse termo, jornada do cliente. Desde que ele conhece você. Se você tem um negócio online, ele vai te conhecer através do teu site, através do teu perfil numa rede social. Desde o momento que ele bate o olho no seu produto da primeira vez, seja como for, presencialmente ou virtualmente, ele começa a experiência com você. Então, desde o comecinho até o final, nós chamamos essa experiência que ele vai ter com você de experiência do cliente. E nesse momento todo, do começo ao fim, você vai encantá-lo em todos os estágios dessa experiência que ele tiver com você, entendeu? Estamos no podcast da ProEnsino Brasil com o profissional Paulo Dallastella. É muito importante também, Paulo, colocar para nós o que a gente consegue ter. Deixa eu reformular a minha pergunta. Claro. Nós conseguimos identificar uma empresa que não utiliza o encantamento do cliente já como cliente. Você chega numa empresa, você consegue perceber essa deficiência, essa falha ou essa falta de Customer Experience? Ah, sim, nossa, aliás, como hoje os produtos se tornaram commodities, né? Tudo é commodity, tudo é feito da mesma forma. O que é commodity? Sim, seriam como produtos básicos vendidos em larga escala e igual, né? De uma forma igual para todos, como era no passado. Hoje muitos produtos se tornaram commodities. O que antes era arroz e feijão e sei lá o que, soja, hoje computadores e celulares podem ter se tornado commodity. Esse é um conceito, né? Sim. Então, para você se diferenciar no mercado, você precisa então dar um tratamento especial, e não é customer service, conforme
não é Customer Service, é um outro conceito de Customer Service, é para clientes que já são seus clientes. O Customer Experience, ou encantamento, começa muito antes até de alguém ser seu cliente. Certo. Você vai encantá-lo antes para que daí ele se torne seu cliente. Customer Service é um serviço dentro da tua empresa que serve para resolver questões relacionadas ao cliente que já é seu cliente, entendeu? Essa é a diferença. Então, mas existe a sua pergunta respondendo, existem empresas sim que não prestam atenção nisso e coitadas, essas vão ficar para trás, né? Essas empresas elas vão sentir a falta disso assim que elas entrarem no mercado, porque todo mundo se tocou de que isso é necessário. Então, se você ainda reluta em fazer isso, você só está perdendo. E são poucas, respondendo bem diretamente a sua pergunta, são poucas as empresas que não se atentaram para isso, né? Que é necessário hoje você não só dar um bom serviço, mas encantar o cliente. Então, se você encontrar, me fale, Maurício, porque eu vou começar a observar melhor. Sim. Uma das coisas que a gente percebe é que a gente, vamos falar o português bem claro, Sim. a gente é muito mal atendido, o cliente é massacrado por certas empresas. Que pena, né? E o mais interessante nisso é que a gente percebe pela própria ProEnsino Brasil. O diretor nos pede um programa de treinamento e desenvolvimento de sua equipe. Aí você vai ver que o problema está no diretor da empresa. Pessoa rude, pessoa impositiva, pessoa com pouco grau de sensibilidade, pessoa que está dizendo assim, vocês têm que vender mais, você tem que vender sem dó. Sim. Esses dias um empresário chegou para nós e disse, nós temos que vender sem dó. Isso entra no Customer Experience? Claro que sim. Isso aí, a empresa que trata o cliente dessa forma, falta a ela uma palavrinha-chave extremamente importante no mercado e na vida social hoje, que é a empatia, né? A empatia, em outras palavras, seria a capacidade que você tem de profundamente se colocar no lugar da outra pessoa. Né? Empatia. Essa palavra é muito conhecida. Ela é bem utilizada, ela é bem empregada ou não? Pois é, eu acho que muita gente nem sabe o que é, né? Esse que é o problema. Eu acho que o primeiro desafio é deixar isso incutido já no treinamento, porque para você como empresa criar esse sistema de Customer Experience, você tem que mudar a sua cultura organizacional, mudar a sua cultura interna. Para mudar a cultura interna, um dos itens é treinamento para os teus colaboradores. E nisso deve estar incutido nesse treinamento a necessidade de não só servir o teu cliente, mas encantá-lo em todo momento. Como servir com encantamento. E parte do encantamento, mas assim, a parte essencial é essa questão da empatia. É você olhar para ele, você entender qual é a dor do teu cliente, o que ele realmente precisa. Nem que você precise fazer você vai fazer uma análise profunda dele, nem que você precise fazer uma entrevista com ele, como você está fazendo aqui agora, para entender todos os pormenores tudo que ele busca, tudo que ele quer solução, e ouvi-lo com atenção, né? Daí entra a escutativa e tal. Tudo isso é usado no treinamento, que é o treinamento que a gente pode oferecer para as empresas, para que eles entendam o quão necessário isso é hoje. Não é nem mais necessário, é essencial. Fundamental. Sobrevivência. Empatia, entender o que o teu cliente quer estar sentindo, o que ele precisa e como que você vai então buscar. Se ele se sentir à vontade com você, é assim. Aliás, você não vende uma boa imagem se você não fizer outra pessoa se sentir bem com você. Né? Você não vai vender a sua imagem porque você só tem uma aparência legal. Se você fizer a pessoa se sentir bem com você, à vontade, e mais ainda que você vai ser capaz de dar a solução para ela do que ela precisa, daí é um passo bem dado para o teu sucesso. Vai haver fidelização. Não é garantia, nada é garantido hoje em dia, né? Mas isso ajuda em muito, né? Em muito. Senhoras e senhores, estamos no nosso podcast. Gostaria de agradecer também ao Bem Café. Nós estamos aqui no Bem Café, Praça Osório 205. Excelente ponto de encontro, excelente atendimento. Aliás, o Customer Experience é utilizado no Bem Café. Com certeza. E a gente se sente muito à vontade. Gostaríamos de agradecer o Bruno, um dos diretores aqui do Bem Café. Então, Bem Café nos cedeu o espaço gentilmente, a gente está aqui agradecendo aí. Fantástico. Oficialmente. Fantástico. Paulo, uma coisa que a gente percebe é que as pessoas, elas dizem, eu trato muito bem o meu cliente, eu faço o meu cliente
se sentir em casa. E a gente percebe que essas mesmas empresas falam, mas não agem. Pois é. Que recado ou que informação você diria para o empresário desse? Como trazer essa consciência, como trazer essa atitude em relação a fazer realmente essa sensibilidade do cliente se sentir bem, se sentir com vontade de voltar? Que dica o encantamento do cliente é necessário para essas empresas? Bom, a empresa tem que mudar a sua cultura, né, interna. Eles precisam se voltar, eles precisam entender que não basta só você satisfazer os investidores, né, os shareholders, os investidores da empresa, stakeholders também. Os stakeholders, shareholders, seja lá o termo que você usar, são as pessoas que investem na empresa, não basta só você satisfazê-los, né? O mercado hoje não tem mais paciência para isso. Muito porque, se você satisfaz e encanta o cliente, ele vai chamar outros, os seus lucros aumentarão e os stakeholders, shareholders vão ganhar com isso também. Então, essa cultura, desde aí, tem que ser bem definida logo no começo. Assim que você vai entrevistar um colaborador para que venha junto ao seu time, à sua empresa, ajudar os seus clientes, encantando-os, você já na entrevista você tem que entender se esse colaborador tem nele mesmo essa capacidade de servir as pessoas, se ele entende o que é encantar os outros. Aliás, parte desse nosso curso, a primeira parte, é em marketing pessoal, né? E porque isso vai ser ensinado também aos colaboradores que vierem a trabalhar com você. Daí você tem que mudar a sua cultura, você tem que dar prêmios para aqueles que seguem essa filosofia do começo ao fim, você vai mudar tudo. Então nós iremos ensinar ao nosso cliente, ao nosso empresário, aos nossos dirigentes, alta administração, como trazer esse encantamento de forma prática. Como encantar os outros, exatamente. Mas a equipe, vamos dizer, os representantes frente ao cliente seriam trabalhados para isso. E todos da empresa, porque parte do encantamento é existir uma linguagem única do começo ao fim. Todos uma mudança cultural total. Uma mudança cultural, que todos se deem bem, que não haja tipo aquele empurra. Isso aqui, essa questão é do departamento de marketing, essa ali é do customer service, essa aqui é do não sei o que. Não existe isso. A empresa toda tem que ser treinada para em uníssono trabalhar para encantar o cliente. Isso é parte do encantamento. Porque o cliente chega para você, ele é tratado de uma forma lá no começo para vender e depois esquecem ele, como acontece com os exemplos que até você deu, daí não há encantamento. Encantamento tem que ser a todo momento. Do princípio ao fim. Do princípio ao fim. Você fez lembrar de um projeto que nós tivemos para Ensino Brasil, de uma concessionária que usou um exemplo internacional, inclusive. Uma montadora japonesa contratou um dos profissionais que trabalha conosco a ir para o Japão, e ele foi fazer um treinamento de comportamento para os japoneses. Certo. E era uma concessionária, e aí criou-se um cenário. Você me confirma se essa é a ideia. Aonde a hora que a pessoa chegava com o veículo, vinha uma recepcionista, conduzia a pessoa até uma recepção, oferecia um café, uma água e perguntava assim, aquele tempo era na base do papel e na caneta, hoje com certeza é mais eletrônico. Sim. O que o seu carro tem? Tem isso. O que mais que está? Qual o problema do seu carro? Sim. O que mais? E aí ia esgotando todas as alternativas, chegava e dizia assim, não tem mais nada. Que bom. Então nós vamos entrar em contato até depois de amanhã que o seu carro já estará pronto. Então, você fez um verdadeiro questionário ali. Foi um levantamento. Aí a pessoa ia embora, quando ela imaginava que o carro ia ser entregue no dia seguinte, alguém da empresa ligava e dizia assim, seu carro está pronto. A pessoa chegava, era entregue o carro, era demonstrado o que foi feito, e na saída ficava um japonês fazendo assim, vendo o cliente indo embora. Sim. E aí o interessante disso é que essa concessionária conseguiu 40% de retorno dos clientes. Nossa, mesmo veículo, olha só. Era uma concessionária da empresa. Então, resumindo, é isso? Esse exemplo que o nosso belo exemplo. Você dar atenção, né? Dar atenção. Dar atenção profunda. Você não convence ninguém a gostar de você se você não dá atenção para ela. Certo. Há empresas, até um exemplo de empresas castelo, dando um exemplo kafkaniano aqui, né? Empresas castelo, que são tão fechadas nelas mesmas, tão burocráticas, tão cheias dela mesma,
Ela esquece do cliente. Isso é inadmissível, né? Então, você desde o momento primeiro, você foca no cliente, né? Aliás, a gente vive hoje a quarta revolução industrial, né? Nós vivemos hoje a quarta revolução industrial. As 3 anteriores foram focadas em métodos de produção. Essa quarta revolução que a gente vive hoje, ela é focada no cliente. Então, a essência do Customer Experience é isso, é o que nós vivemos hoje nessa quarta revolução industrial. É o foco de todas as operações no cliente. E se você como empresa ainda não tem isso, para que você seja competitivo nesta quarta revolução e para frente, você precisa treinar-se para isso. Você precisa mudar a sua cultura para que você ponha o cliente no centro sempre. Das atenções sempre. Tá? Os investidores ganharão se isso for feito. Nossos ouvintes observem a importância de colocar o cliente no centro das Exatamente. Essa filosofia que você está nos trazendo, ela realmente é percebida de forma prática no dia a dia quando ela é implantada? Nossa, claro. Alguns números que eu me lembre. Acho que foram feitos estudos para avaliar a eficácia disso, estatísticas. Acho que pelo menos 49% das empresas que usaram isso saíram melhor nos 2 primeiros anos. Olha, já foi avaliado. É muito alto. Qual que é a periodicidade para reimplantar o Customer Experience ou o encantamento do cliente? Ele permanece? Como que faz essa continuidade desse comportamento? Então, ótima pergunta. Uma vez mudada a sua cultura, ela é para sempre. Né? Você não volta atrás. É uma característica sua. Podemos chamar de metanoia. Interessante. Para quem não sabe o que é metanoia, é transformação mental. Então, transformação mental. Aliás, tem um livro muito bom no mercado, né? Fazendo aqui já uma propaganda aqui de livros, é interessante, né? A Carol Dweck tem um livro chamado Mindset, né? Mentalidade, que explica exatamente isso. Existem 2 mentalidades nas pessoas. Existem aquelas pessoas que têm a mentalidade fixa, que não mudam nunca, que acham que já sabem tudo, e a mentalidade de uma pessoa que é aberta a mudanças e sempre cresce diante das ambiguidades e dos problemas. Flexibilidade, exatamente. As empresas que são focadas no Customer Experience, que são focadas em encantamento, elas têm essa mentalidade aberta. Elas não acham que sabem tudo, inclusive elas aprendem com o cliente. Elas aprendem com o cliente, elas não se põem numa situação contra ele, eu sei tudo, você fica quieto que eu sei como te servir. Não pode assumir que você sabe como servir a pessoa se você nunca mesmo parou para conversar com ela. Positivo, coercitivo, que diz assim, aqui sou eu de forma alguma. Comando. De forma alguma. Então caiu de moda dessa forma. Nossa, total. Até usar o termo moda, não existe mais isso. Não existe. Né? A gente percebe empresários que efetivamente eles têm essa ideia que ali ele é o dono da empresa, ele é o comandante e acabou, aquilo é um barco e... Pois essa mentalidade fixa. Já te joga na água. Coitado, mentalidade fixa, não é... Perde seu colaborador, perde seu cliente e perde seu dinheiro. Com toda certeza. Falando em lucratividade, como que o Customer Experience, o encantamento do cliente traz dinheiro para o empresário? Porque hoje o dinheiro está escasso. Então, precisamos ensinar nossos participantes como ter lucro, como ter participação de lucro, como fazer essa lucratividade. O encantamento do cliente, ele efetivamente traz mais retorno para a empresa? É todo um processo que começa no primeiro momento que você, no primeiro momento que o cliente veio a ter contato com a sua empresa, né? É todo um processo. Às vezes é um pouco difícil avaliar isso. Você não avalia pontualmente, né? Você vai avaliar com pesquisas dentro da sua empresa os resultados individuais. São reflexos. O cliente mais satisfeito, ele vai não só voltar, né? Talvez a gente não possa garantir fidelidade, isso não existe, mas ele provavelmente vai voltar e trazer outros, né? Você sabe muito bem como uma pessoa quando você está agradando ou não, né? Como cliente não é diferente. Aliás, essa é a grande filosofia do Customer Experience, é você usar as mesmas táticas do marketing pessoal, de encantar pessoas, para encantar empresas, encantar clientes. É a mesma coisa, só que num grau maior. Então você vê isso no seu dia a dia, você vê o cliente voltando e no final do mês, com certeza, você vai ver a lucratividade. É todo um processo que começa do primeiro momento até o final. A nossa equipe preparou algumas perguntas. Uma delas, quais são os elementos básicos
de um processo de encantamento de clientes de sucesso? O que dá para colocar assim pontualmente quais são os elementos básicos? Elementos básicos do cliente de sucesso? Isso. Como que você determina que o cliente está tendo sucesso? Para você como empresa. De uma empresa que aplica o encantamento de cliente. São o Customer Experience, os elementos básicos para uma empresa de sucesso. A empresa que é o teu cliente, quando ela sente que você está trabalhando com ele diretamente, por exemplo, você como empresa lança um produto novo, né? Você faz o teu cliente participar desse novo produto, né? Você liga para ele, olha, cliente, eu desenvolvi um produto que vai dar uma solução melhor para você. Certo. É um update que você pode fazer naquele produto e vai te ajudar melhor, né? Você fazer ele participar desse processo de criação é um elemento extremamente favorável. Você, mais uma vez, fazer o cliente se sentir importante, né? Pedir opiniões, como esse exemplo que você deu da Toyota, que é extremamente importante, né? Pedir opiniões para o cliente, fazer ele participar do processo todo, do começo até o fim. Você está orientado para soluções, você trabalha bem em equipe, toda a equipe está movida por esse mesmo objetivo, que exatamente. Os seus funcionários, colaboradores são otimistas, têm aquele mindset aberto, né? Eles não veem um problema como um problema. Eles veem um problema como uma oportunidade de crescimento para ele e para a empresa. Então esses são elementos extremamente pessoais que são usados numa empresa como um todo também. E o cliente sente isso, né? O mais importante é isso, ele vai sentir. Você não sente isso quando você é bem tratado, quando você entra numa loja. Vamos lá, uma experiência física. Você entra numa loja, eles te tratam de maneira cortês, eles não vêm logo de cara te deixar inibido, com um monte de gente vem te atacar, que aliás eu acho horrível isso. O ambiente é bem iluminado, Essa é a minha pergunta próxima. É um exemplo. Né? Um exemplo. Essa é a minha pergunta. Não se corre o risco de você deixar a impedância para o cliente com muita ostensividade? Sim. O encantamento do cliente, ele sabe essa mensuração, ele ajuda a entender essa medição quando não ultrapassar do limite? Sim. Bom, cada cliente é um cliente, né? Certo. Você não vai trabalhar com um cliente num supermercado da mesma forma que você trataria o iPhone, uma empresa grande como a Apple, por exemplo, né? Sem dúvida. A própria forma como você faz, deixa os produtos, mostra os produtos, a forma como você usa a borda é diferente. Então isso é importante você como empresa saber que no encantamento ele é personalizado, né? Essa é extremamente importante. Você vai encantá-lo não como você faz com todo mundo. Cada um tem uma característica que você precisa ir lá naquela característica dele entender a medição. Não terceiro, exatamente. Trazer para cima, usar aquilo. Participantes, estamos no podcast pela Pro Ensino Brasil, muito aconchegante no Bem Café com o professor Paulo Dallastella, nosso grande convidado, falando sobre Customer Experience. Estamos falando sobre o encantamento do cliente. Mais uma pergunta. Como preparar a equipe de colaboradores para um encantamento de clientes de sucesso? Que ótimo. Como preparar a equipe? Então, começa lá, como a gente mencionou já, começa lá no momento que você vai fazer o teu processo seletivo, né? Opa! No momento que você vai entrevistar os candidatos, você já tem que ver se esse candidato, se essa pessoa, se esse possível colaborador tem nele a natureza de servir aos outros. Porque tem gente que não tem, né? Você tem que detectar isso logo, cara. Não é para aquele negócio. Seria assim. Exatamente. Então você vai preparar a sua empresa preparando seus colaboradores. Começando uma seleção de pessoas. Começando já na seleção de pessoas. Ele tem que ser uma pessoa orientada para soluções, né? Ele tem que ter isso nele. Ele tem que trabalhar bem em equipe, porque mais do que nunca ele vai trabalhar com os outros. Não esqueça, é todo um processo, né? Relacionamento interpessoal tem que ser muito bom. Se ele não trata bem, se ele não se dá bem com os elementos da própria equipe, como é que você vai esperar que ele encante o cliente? Se ele mesmo não encanta quem está à volta dele, se ele não tem esse jogo de cintura pessoal aí, se ele não tem paciência, se ele não fala
Que é o comportamental, que é básico conhecido para a como pessoa que soft tem, skills. Exatamente. Ferramentas leves. Exatamente, soft skills. E não é para todos, né? Mas a tua empresa como empresa tem que olhar isso. Vou contratar pessoas que têm soft skills, que têm essas habilidades sociais. Importante. Muito importante. Além das técnicas, né? A pessoa tem que ser bem treinada, informada sobre o produto. Escutativa. Que é uma coisa mais chata que você vai, por exemplo, liga para alguém, para uma linha, um 0800 qualquer da empresa para serviço, e a pessoa não sabe o que está falando, não conhece o produto bem. Então a parte técnica, ela também tem que andar junto com a parte comportamental. Exatamente. Isso você tem que fazer. E uma pessoa bem treinada dentro da tua equipe para tratar com o encantamento do cliente, ela nunca vai perguntar assim, ela nunca vai se questionar se aquilo pode funcionar. Se uma solução pode funcionar, mesmo que seja impossível, que o cliente possa te sugerir algo impossível, você nunca diz, não, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Você dá um jeito, nunca usa a palavra não, né? Aliás, é uma dica. A palavra não sempre diga, olha, vamos trabalhar nisso aí, senta aqui, vamos conversar, o que realmente você quer, podemos fazer assim. Enfim, é toda uma questão pessoal e emocional. Voltando lá na primeira palavrinha, o Customer Experience é um processo emocional. Gestão emocional. Uma gestão emocional do seu cliente. Muito importante isso. Fala-se também em escuta ativa. O que aquela escuta em relação ao cliente representa? É uma dor, é uma satisfação, é uma falta de satisfação? Então a escuta ativa também faz parte. A escuta ativa é um elemento essencial da empatia, né? Certo. Como é que você vai ser empático, se colocar no lugar do cliente, se você não está ouvindo ele? Certo. Aliás, esse é um dos maiores problemas das pessoas hoje em dia, não ouvir as outras, né? Já viu como é que a comunicação está truncada? Terrível. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Diz uma coisa, Paulo, existe algum ramo que não se empregue o Customer Experience, o encantamento do cliente? Existe algum segmento de mercado que não necessita? Eu acho que não, viu? Poxa, é difícil pensar nisso, porque todas as negociações comerciais são feitas entre pessoas. E aí existe o encantamento nesse meio termo, nessa articulação que tem que haver. Bom, falando assim, a inteligência emocional e a inteligência artificial, na verdade, se um dia a gente for tratados por robôs, daí talvez a gente não precise ter e essa é a nossa diferença. O que na verdade é uma diferença quando existe a inteligência artificial tomando o lugar do ser humano, fica uma coisa muito fria. A gente percebe isso no dia a dia, porque você liga para uma empresa, já vem aquela URA, já vem aquela gravação. Então a tecnologia artificial, a inteligência artificial, ela é muito utilizada. Senhores participantes, vejam que bacana, nós estamos tendo aqui uma aula com o professor Paulo Dalla Stella sobre encantamento de clientes, Customer Experience. E indo para o nosso final do nosso podcast, é um prazer estar aqui com você, Paulo, professor Paulo Dalla Stella. E a gente percebe o seguinte, uma novidade para todos, o professor Paulo Dalla Stella está sendo convidado, contratado pela ProEnsino Brasil para ser um dos nossos grandes palestrantes sobre o tema. Nós teremos palestra, nós teremos o nosso podcast de hoje, entre outros, e nós principalmente temos aí à disposição para desenvolver a sua equipe, sua empresa, no que diz respeito ao encantamento ao cliente. Partindo para a reta final, o que não fazer para se manter, o que não fazer para se manter uma Customer Experience para o cliente. O que não se deve fazer? O que não se deve fazer. O que não se deve, poxa, olha, o que você não se deve fazer é não colocar o cliente no centro, essa é a base. Certo. Você não deve fazer... esquecer de pôr o cliente no centro. Esquecer de pôr o cliente no centro, mas isso é inadmissível, né? Você esquecer de ser interessado e ser interessante, essa é muito interessante isso. Certo. Você tem que ser interessante como empresa. Você como empresa tem as suas características, né? Certo. Você pode até copiar outras como uma tendência de mercado, mas você tem que ter as suas esquisitices e assumi-las e trabalhar em cima delas. Tem que ter a sua característica. Isso é ser interessante, dividir com o cliente as suas dúvidas,
os seus novos lançamentos, né? E ser interessado nele. Mais uma vez, nossa, isso eu bato nesse ponto. É extremamente importante que você entenda isso de maneira profunda. Ter empatia é ser interessado na outra pessoa. E é isso que faz a diferença hoje entre as pessoas, entre as empresas, pessoas e empresas que têm sucesso nesse mundo tão acirrado, competitivo, globalizado, onde tudo virou commodity. Hoje nós aprendemos algo novo: commodity, serviços em alta escala, que é igual para todo mundo. Exato. E aí, sem encantamento do cliente, vai ficar tudo virado em commodity e não haverá aí realmente uma busca e uma fidelização. Dessa sua posição aí, é exatamente isso. Professor Paulo Dall'Astella, gostaríamos de finalizar agradecendo. Gostaríamos de finalizar aí com a esperança que as empresas entendam realmente a importância de fidelização, de encantamento, de buscar realmente esse sucesso como empresa, sim, fazer realmente a felicidade do cliente como ponto-chave, e que está faltando. Então as empresas estão trazendo infelicidade para o cliente, porque o cliente é massacrado, maltratado, desprezado muitas vezes, e aí essa busca pelo encantamento é uma forma de solução. Lembrando, é feita sob medida, é feita com base no que o cliente realmente necessita, e é feita para a empresa melhorar no mercado, melhorar o sucesso como empresa. Muito obrigado. Muito obrigado. Esperamos aí os próximos. Nos vemos por aí. Nos veremos por aqui. Sucesso. Muito obrigado a você, participante. Você já tem nossos contatos e a gente está disponível para mais informações. E aguarde novidades sobre Customer Experience, o encantamento do cliente. Obrigado a todos. Show. Muito obrigado.